passava, ele arrastava multidões. Jesus, ele nunca andava só. Jesus sempre queria pregar, sempre que ele estava a caminho de qualquer lugar, se juntava a ele uma grande multidão. E nesse dia não foi diferente. Tinha uma grande multidão acompanhando Jesus e os seus discípulos e os seus apóstolos. A palavra fala de uma mulher, a palavra aqui fala de uma viúva da cidade de Naim. O nome dela não era Naim, ela era da cidade de Naim. E a palavra fala que a mulher estava no estado de luto. A mulher acabou ou acabara de perder o seu filho. Filho único, assim diz a palavra do Senhor. Mas antes de perder o seu único filho, ela já tinha perdido o seu marido. Não se sabe quanto tempo da morte do seu esposo para a morte do seu filho. Mas o fato é que também o seu filho morreu. Essa mulher estava passando o mesmo processo quando passara com seu esposo. Passando um momento de dor, um momento de angústia, um momento de sofrimento. Ela perdeu o esteio da casa, o seu marido. Ela perdeu o provedor da casa. O homem naquela época era que trazia o alimento para casa. Era ele que era responsável para trazer o dinheiro. Era ele que era responsável para trazer o sustento para a família. E este homem morreu. E ela ficou viúva. Mas ela tinha um filho. A responsabilidade do marido passou para o filho. Agora era o filho que era o provedor da casa. Agora era o filho que era o provedor de sua mãe. A esperança dela era agora o seu filho. Glória a Deus. Aleluia. Ela depositava toda a sua esperança agora nele. Agora o filho dela era o provedor da casa. Agora era ele que trazia o sustento para a casa. Agora era ele que trazia a alimentação para a casa. Agora era ele que trazia o dinheiro para a casa. Mas a palavra diz que este filho também morreu. A palavra diz que o filho agora acabou. E naquela época, meus irmãos, não era como hoje. Hoje a mulher é uma mulher independente. Ela trabalha. Ela chega a ser uma chefe de Estado. Ela pode chegar à presidência da República. Ela pode ser uma senadora. Ela pode ser uma presidenta de uma grande empresa. Mas naquela época não. Naquela época a mulher era dependente do filho e do filho homem. Então por aí você vê o desespero dessa mulher. Perdeu o marido e agora perdeu o filho. Perdeu o marido, perdeu o filho, perdeu a esperança. Mas no contexto judaico, era 3 dias de luto. No contexto judaico, aquele filho, ele poderia ressuscitar. Porque eles acreditavam que o espírito dele estaria dentro da casa. É por isso que os velórios eram dentro da casa. A gente viu muitas vezes aqui na nossa cultura, há 20, há
25 anos atrás, que o costume era velar os corpos dentro da casa. Mas lá eles encaravam como uma possibilidade de ressurreição. Eram 3 dias para que aquele jovem ele pudesse ter a vida de volta. Eles acreditavam nisso. Eles acreditavam que o espírito daquele jovem ou de qualquer outra pessoa ainda estaria na casa. Eram 72 horas de esperança para aquela mulher. Todos estavam na casa. Vizinhos estavam na casa. Amigos estavam na casa. Parentes estavam na casa. Eu só vou dizer uma coisa. Não deixe para visitar os seus entes queridos num momento como esse. Não deixe para visitar os seus entes queridos num momento de luto, num momento de morte. Porque às vezes a gente se esforça tanto para estar no funeral de um parente que mora distante. A gente sai do nosso estado, pede dinheiro emprestado. Aquilo que você não tinha tempo, você arruma tempo. Quando você não tinha dinheiro, arruma dinheiro para ir velar o corpo de um ente querido, até em outro estado, muitas das vezes em outro país. Não deixe para visitar os seus entes queridos num momento como esse. Faça a visitação em vida. Vá lá abraçar ele em vida. Faça a sua homenagem em vida. Porque depois que morre, meu irmão, acabou. Não tem mais solução. E passaram 24 horas e nada aconteceu. E a mãe começou a se desesperar. Mas alguém chegou perto da viúva e disse: não se desespere, porque ainda faltam 2 dias. Estamos aqui com você, tenha fé. Vamos acreditar que amanhã, no segundo dia, ele possa ressuscitar. E chegou o segundo dia e nada aconteceu. E quando ia passando os tempos, as horas, aquela mulher se desesperava cada vez mais. Já era o segundo dia. Agora ela só tinha 24 horas de esperança. Ela colocou toda a sua fé naquelas 24 horas. Até que se passou as 24 horas. Passou o primeiro dia, nada aconteceu. Passou o segundo, nada aconteceu. Passou o terceiro e também nada aconteceu. É hora de chamar o sacerdote. É hora de sepultar. Não tem mais o que fazer. Já se passaram 3 dias e nada aconteceu. É hora de chamar o sacerdote com seus auxiliares para acontecer o cortejo, para acontecer o enterro. Não tem mais nada o que fazer. Aquela mulher se desesperou. Ela começou a chorar. Tudo que estava preso durante os 3 dias, ela soltou no 4º dia. No 4º dia a mulher se desesperou. Aleluia. Porque ela não viu acontecer a ressurreição do seu filho. Ela acreditava
poderia ressuscitar. Mas nada aconteceu. E assim que o sacerdote chegou na porta de casa, porque ele não pôde tocar em morto. Naquela época, não podia o sacerdote tocar em morto. Era uma lei do Antigo Testamento. Era uma lei do livro de Levítico. Porque se o sacerdote tocasse naquele corpo, ele ficaria impuro. Então ele ficava na porta da casa. E quem entrava eram os seus auxiliares. Entrou 4 auxiliares. Cada um, 2 de cada lado. E começou o cortejo. Quem está entendendo essa palavra até agora? Parou aí nesse momento. O cortejo está saindo. Vamos parar aqui neste momento. Agora vamos falar do dono da vida. O dono da vida, a palavra diz que ele ia de caminho à cidade de Naim. Aqui, cidade de Naim. Aqui, Cafarnaum, onde estava o rei dos reis. Aleluia. E no meio das 2 cidades estava o cemitério. Ou seja, se você saísse da cidade de Cafarnaum em direção à cidade de Naim, a gente passaria por onde? Cemitério. Aleluia. Aleluia. A nave está ligada na palavra. E se eu saísse da cidade de Naim para a cidade de Cafarnaum, eu passaria por onde? Cemitério. Aleluia. Quando Jesus saiu da cidade de Cafarnaum, ele já sabia o que iria fazer na cidade de Naim. Glória a Deus. Os seus discípulos não sabiam. Os apóstolos não sabiam, a multidão não sabia, meu pastor Gabriel, o que Jesus ia fazer na cidade de Naim. Aleluia. Mas ele já sabia. E ele começou a caminhar, saindo da cidade de Cafarnaum. Glória a Deus. E quando ele vai em direção à cidade de Cafarnaum, ele tem que passar pelo cemitério. E quando ele chega de frente ao cemitério, ninguém entendeu. Jesus parou. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E Jesus olhou e tinha 2 homens lá dentro do cemitério fazendo a cova. E Jesus, de fora do cemitério, gritou: Ei! Vocês aí hoje não. Glória a Deus. Aleluia. Hoje não vai haver enterro. Aleluia. Glória a Deus. E aqueles 2 homens olharam para Jesus e começaram a indagar: quem é este homem? Quem é este homem para nos dizer que não vai haver enterro? Já está tudo agendado. Aleluia. Tem um morto na cidade de Naim. Já está tudo aqui programado. Já estamos aqui fazendo a cova. Está tudo documentado. Daqui a pouco vai chegar um morto e a gente vai ter que enterrá-lo. Quem é este homem para gritar que hoje não? Tem um dado interessante também com relação aos correios.
coveiros daquela época não eram os coveiros de hoje, que tem salário fixo, ou seja, pelo Estado, ou pela prefeitura, ou particular. Morrendo gente ou não morrendo gente, ele vai receber o seu dinheiro. Naquela época, irmão, era diferente. Ele só recebia se alguém morresse. Ele só levava o sustento para a sua casa se alguém morresse. Ele só levava o alimento para a sua casa se alguém morresse. Ele só levava a provisão para a sua casa se alguém morresse. Ele não tinha salário, ele ganhava por morte. Tem tanta gente querendo parar o nosso chamado. Tem tanta gente querendo matar o nosso chamado. Tem tanta gente que está dizendo, esse sim, hoje sim. É hoje que ele vai cair. É hoje que eu vou destruir ele. É hoje que eu vou levantar calúnia sobre a vida dele. É hoje que ele vai cair. Aleluia, glória a Deus. Mas Jesus deu a ordem àqueles homens e disse, não, hoje não. Glória a Deus. E Jesus seguiu para a cidade de Naim. A cidade de Naim só tinha uma entrada. A entrada que você, o mesmo caminho que você entrava, era o mesmo caminho que você saía. Aleluia. Jesus e a multidão e os seus discípulos e os apóstolos pararam de frente à entrada da cidade de Naim. E todo mundo ainda estava sem entender. A luz tinha chegado, a alegria tinha chegado naquele local, o amor tinha chegado, a ressurreição estava ali. Glória a Deus. E quando Jesus avistou, vinha um cortejo, vinha todo mundo chorando, todo mundo em luto, todo mundo em desespero. A mãe do menino estava inconsolável. 3 dias sem chorar. Mas no quarto, ela não aguentou as lágrimas. E vinha uma multidão da cidade de Naim e a multidão de Jesus Cristo. Vinha o desespero e a alegria estava aqui. Glória a Deus. Vinha a morte e a alegria e a ressurreição estava aqui. E quando eles estavam se aproximando, Jesus viu o semblante daquela mulher. E ele se moveu, a palavra diz, de íntima compaixão. Ele se compadeceu com a situação daquela viúva. Ele teve misericórdia daquela viúva. Ela estava em prantos, desesperada, sem futuro. As misericórdias do Senhor se renovam a cada. Glória a Deus. Aleluia. Imagine se as misericórdias do Senhor não se renovassem a cada manhã. Aleluia. Nós não teríamos chance nenhuma. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A misericórdia de Deus para mim e para a tua vida não tem fim. Aleluia. Porque Deus, Ele não procede como o homem.
Aleluia. É nós pecando e as misericórdias de Deus se renovando em nossa vida. Glória a Deus. Misericórdia. Aleluia. Miser vem de miserável. Córdia vem de coração. Glória a Deus. Aquela mulher naquele exato momento estava se dizendo para Cristo: eu sou uma miserável, me guarda no teu coração, Jesus. Aleluia. Me esconde no teu coração, Glória a Deus. porque eu estou desesperada. O meu marido morreu, agora o meu filho morreu, eu não estou aguentando mais. Aleluia. O choro dela revelava isso. O pranto dela revelava isso. Mas Jesus, com toda a sua misericórdia, chegou próximo à viúva e disse: não. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, há 3 dias, meu Senhor, a minha parentela diz: não chores. Há 3 dias, meu Senhor, Aleluia. os meus vizinhos que estavam comigo, velando o corpo do meu filho, diz: não chores. Os meus amigos também diziam para mim: não chores. Mas agora vem o Senhor também e diz: não chores. Só que o não chores de Jesus é diferente. Glória a Deus. Ela não estava falando com qualquer um. Ela estava falando com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, aquele que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre, o Deus Altíssimo, o Fortaleza, o Sublime. Glória a Deus. Ela não estava falando com qualquer pessoa, ela estava falando com o autor da Glória a vida. Deus. Aleluia, glória. Ela estava falando com Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. Ela estava falando com o sumo sacerdote. Ela estava falando com o Filho de Deus. Aquele que poderia e iria mudar a vida dela. Glória a Deus. Então, chegando-se Jesus ao esquife, ao caixão, é forte. Aleluia. E os que estavam conduzindo pararam. Toda a maldição que lançaram sobre a tua vida, elas vão ter que parar, porque Jesus está no controle da tua vida. Glória a Deus. Toda feitiçaria esta noite, ela vai ter que parar. Toda doença, ela vai ter que parar, porque o Rei dos Reis está ordenando para Glória a Deus. para o funeral. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Para toda falsidade, para toda mentira, para todo falso testemunho, Aleluia. para toda soberba, porque Jesus chegou, Glória a luz chegou, e quando a luz chega, as trevas partem em retirada. A alegria chegou. Quando a alegria chega, até a tristeza pula. Glória a Deus. Glória. E Jesus deu um comando.